Eu acho que o PSDB perdeu uma enorme oportunidade nesses 24 anos de utilizar um orçamento gigantesco, que é de 216 bilhões de reais por ano, para poder melhorar todos os serviços. Dentre as coisas que ele fez, se eu tivesse que localizar alguma coisa boa, e tem algumas coisas boas, a gente não pode jogar tudo fora, e as coisas boas, isso é muito importante que seja dito, as coisas boas feitas no governo Alckmin e nos últimos anos, elas serão mantidas. Nós não vamos trocar as coisas que funcionam. Algumas parcerias público-privadas funcionaram, não são todas, mas tem algumas na saúde que funcionaram bem. E tem muitas, principalmente em termos de infraestrutura, que funcionaram bem. Então, algumas concessões rodoviárias funcionaram bem. Isso a gente deve manter e a gente deve ampliar. A gente deve utilizar algumas parcerias público-privadas também para aumentar a oferta de habitação na cidade de São Paulo. Então, essas coisas que foram feitas, várias delas menos do que deveria para a habitação, foi muito menos do que deveria e é por isso que a gente tem esse déficit habitacional tão grande. A gente precisa ampliar esse tipo de coisa. Então, essas parcerias público-privadas, algumas de atendimento de saúde, algumas de concessões de infraestrutura, são boas e devem continuar. Me preocupam algumas concessões que foram feitas, que deveriam acabar numa determinada data e estão sendo prorrogadas. E quando elas são prorrogadas, o custo para a população às vezes permanece alto demais. O melhor exemplo disso é o pedágio. Os pedágios, alguns deles caríssimos no estado de São Paulo, principalmente aqueles que vão para o litoral, na Bandeirantes os primeiros também são muito caros. Esses pedágios não deveriam permanecer altos por tanto tempo, porque essas concessões já venceram algumas e outras estão por vencer. E o período novo da concessão deveria ter um preço de pedágio muito mais baixo, porque os gastos da empresa que está fazendo as coisas agora já é muito menor, não precisou fazer tanto investimento quanto no começo. Então a gente tem que ter pedágios mais baratos no estado de São Paulo. Por que alguns desses pedágios estão demorando a cair de preço? Porque o governo está estendendo essas concessões. E quem está pagando por isso é o paulista, através de pedágio caro. Principalmente quem trabalha, que tem que pegar vários pedágios todos os dias, acaba inviabilizando o negócio, um pedágio alto, um IPVA altíssimo no estado de São Paulo, que é um dos mais altos do Brasil. Essas coisas atrapalham o emprego, atrapalham novas empresas, atrapalham empreendedores. A gente precisa prestar muita atenção nisso. A expansão dessas concessões não está ajudando os paulistas e deveria estar sendo feita de outra forma, e o paulista tem que ser vigilante dele e ir reclamar lá, porque senão ele está pagando todo o preço.